Bem, pessoal, estou passando aqui para trazer mais uma dica para vocês. Agora, ainda aqui dentro, à luz do Decreto 87.218 e da Lei 6965, nós vamos falar hoje sobre as penalidades, tá? Então, isso está presente nos dois instrumentos normativos. Aqui, as penalidades, a banca normalmente gosta de trazer as penalidades, trazer ali quais são elas, o que acontece. Então, eu trouxe aqui bem rapidamente para te dar uma dica aqui. Quais são as penalidades, então, que serão aplicadas pelo Conselho Regional, tá? De Fonoaudiologia? Então, nós temos aqui, pela ordem que aparece lá nos incisos, advertência, tá? Repreensão, multa de até 10 vezes o valor da anuidade. Nós temos aqui a suspensão por até 3 anos do exercício profissional e o cancelamento do registro. Perceba comigo que aqui existe uma gradação. Você está da mais branda lá em cima para mais pesada lá embaixo, tá? O que acontece? A própria legislação aqui, ela vai falar que, em tese, em regra, você vai obedecer, o Conselho Regional vai obedecer a ordem. Em tese, ele vai aplicar primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Mas tudo vai depender também da reincidência e também da gravidade, tá? Porque dependendo da gravidade da situação, né, do ato cometido ali pelo profissional, fonoaudiólogo, já pode pular direto para uma mais severa. Mas em tese, tá? Né, em condições normais ali, será aplicada ali a advertência primeiro, depois a repreensão e a multa. E as 3 primeiras, por exemplo, não vai para o registro funcional, né? Não vai aparecer lá no registro funcional. Eles serão notificados, mas não aparecerá ali. Então, o parágrafo primeiro, o que ele traz aqui para a gente? Ó, salvo nos casos de gravidade, né, manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação desse artigo, ou seja, naquela ordem que eu falei, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal, né, para a disciplina do processo de julgamento das informações, tá? Das infrações. Vocês sabem que nós temos uma das resoluções que regulamenta ali o processo, né, administrativo. Então, pode ser que lá a gente tenha um caso especial, que lá vai trazer uma situação diferente. Então, aqui ele está dando uma noção geral. E, claro, se tiver uma legislação específica, vai aplicar o que está na legislação específica lá, tá bom? E o parágrafo 2º destaca para a gente, ó, na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator. Então, às vezes, ele já teve uma infração anterior. Então, de repente, às vezes, ele não vai para a segunda. Ele já vai para a terceira ou quarta, tá? E o grau também, ó. O grau de culpa, as circunstâncias, atenuantes, agravantes e as consequências da infração. E, além disso, o parágrafo 3º vai falar: as penas de advertência, repreensão, multa serão comunicadas pela instância própria e em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos de profissional punido, a não ser em caso de reincidência. Então perceba, ele vem falando aqui que a advertência, repreensão e multa serão comunicados pela instância própria em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, tá? Então, que são os 3 primeiros, que são as mais leves, exceto no caso de reincidência, que aí sim, né? Aí o negócio é mais complexo, né? A questão da multa, por exemplo, vocês sabem que deixar de pagar a anuidade vai gerar multa, né? Então, multa entra numa dessas situações aqui também, tá bom? E nós temos aqui, no 4º, falando bem assim, ó, a suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se após decorridos 3 anos não for o débito resgatado, tá? Então, tem esse detalhe aqui também, tá? Então, são cinco parágrafos que nós temos. Eu fiquei aqui até o 4º para dar essa dica para vocês, justamente para reforçar as penalidades que nós temos aqui, tá? Então, advertência, repreensão, multa, suspensão e cancelamento. Essas são as penalidades. A banca, às vezes, ela pode inventar uma penalidade que não existe aqui. E ela pode colocar um nome diferente. Ou, às vezes, ela pode colocar em ordem diferente e falar para você que, às vezes, repreensão é uma coisa gravíssima.
e que é uma das últimas lá e tal, que é mais grave que suspensão, por exemplo. Então ela pode às vezes querer brincar um pouco com isso aqui também, tá? Então fique de olho nas penalidades, essa é a minha dica de hoje. Até mais, falou!